fala também sobre o São Paulo. Leco, ex-presidente do Tricolor, deu uma entrevista cornetando todo mundo e causou a maior confusão. O ex-presidente do São Paulo ficou 5 temporadas no Tricolor, não ganhou absolutamente nada. Talvez não, para mim o pior presidente da história do São Paulo. E ele reapareceu nos noticiários nessa quinta-feira numa entrevista à ESPN, com vários pontos extremamente contraditórios. Em uma parte ele chega a dizer que nunca diminuiu os salários dos funcionários do São Paulo, mesmo em época de pandemia. Mentira. Os funcionários do São Paulo tiveram uma redução de 25% nos vencimentos. Com o detalhe de que eu não estou me referindo a atletas, porque no caso dos atletas ele fez ainda pior. Ele pagou metade dos salários dos jogadores e deixou a outra metade para o próximo presidente. Mas o ponto alto dessa entrevista do Leco foi quando ele detonou o desempenho do São Paulo na Sul-Americana, afirmando que o São Paulo fez um verdadeiro vexame contra o Independente Del Valle. A gente pode até dizer ou entender dessa maneira, mas não alguém que presidiu o São Paulo e chegou a apenas uma final em 5 anos. E ainda perdeu a final. Logo sendo esse presidente alguém que, como comandante do clube, viu o São Paulo ser eliminado por Penapolense, Audax, Juventude, Defensa e Justiça, Colón, Tajeres, Mirassol, Lanús e o pior, São Paulo conseguiu ser eliminado na primeira fase da Libertadores em 33 anos. Foi a primeira vez que isso havia acontecido, tudo sob o comando do Leco. Isso sem falar que o Tricolor nos tempos de Leco, nos clássicos, tinha desempenho ridículo de algo na casa dos 33%. Só a título de comparação, na era Júlio Casares, que o sucedeu, o desempenho clássico subiu de 33% para quase 50%. Em relação a títulos, se o Leco não ganhou nenhum título, em apenas 2 anos o Júlio Casares já tem um título paulista e outras 2 finais. Só a partir daí dá para você entender um pouquinho do que foi o período Leco. E para arrematar, o ex-presidente do São Paulo assumiu com 300 milhões de reais de dívida e deixou o São Paulo com 606 milhões de reais. Para ele, nessa entrevista, os culpados foram a pandemia e também uma inundação no Morumbi. Parabéns aos envolvidos, hein? Para falar agora sobre Reinaldo, informação exclusiva. Reinaldo já tem um acordo verbal para jogar no Grêmio. Me refiro ao lateral esquerdo, que durante bastante tempo esteve vestindo a camisa do São Paulo, titular em boa parte desse período. Não teve seu contrato renovado. Rogério Ceni e diretoria entenderam que o ciclo do Reinaldo estava acabado, jogador de 500 mil reais por mês. Vários clubes especularam a possibilidade da contratação do Reinaldo, mas aqueles que tinham mais capacidade financeira eram o Grêmio e o Fluminense. Reinaldo deu preferência ao Grêmio exatamente pela capacidade financeira. O Reinaldo confia que vai ter menos problemas com atrasos salariais no Rio Grande do Sul do que no Rio de Janeiro. Nicola, então quer dizer que o Reinaldo já vai ser anunciado como reforço do Grêmio? Tem só um detalhezinho. Antes disso, vai haver a necessidade da confirmação da renovação do contrato do Renato Gaúcho. Até amanhã, o novo presidente do Grêmio, Alberto Guerra, viajará ao Rio de Janeiro para pegar a assinatura do Renato na prorrogação do contrato. O passo seguinte vai ser anunciar a contratação do Reinaldo, que chega a Porto Alegre a pedido do treinador gremista.